Olá, minha conterrânea Cris e a todos os ouvintes do canal. Me chamo Marcos da Silva, moro no Eusébio, que fica na região metropolitana de Fortaleza, Ceará. Atualmente eu tenho 54 anos e sou casado e tenho 2 filhos. Agora que me apresentei, peço que todos escutem com atenção a cada detalhe para que no final todos possam entender o que aconteceu. Esse relato é de um transporte assombrado, especificamente de um ônibus. Isso tudo que passei foi assustador, que parece até mentira, mas posso afirmar que tudo foi real e que não quero passar por essa experiência novamente. E se fosse contado por outra pessoa, eu não acreditaria nos fatos relatados. Primeiramente vou contar a história trágica que envolveu o ônibus do meu relato. Essa tragédia foi real e comoveu o Ceará e o Brasil. Tudo começou por causa de uma tragédia que aconteceu com o ônibus Itapemirim 40229. O coletivo tinha saído do terminal rodoviário João Tomé por volta das 20h30 de uma sexta-feira e seguia com destino à cidade de Salvador, Bahia, onde a maioria das pessoas que neles estavam deveria passar o carnaval, levando 40 pessoas a bordo, sendo 29 homens e 11 mulheres, incluindo o motorista. Por volta das 4 horas da madrugada de um sábado, dia 21 de fevereiro de carnaval de 2004, no quilômetro 456 da BR-116, um ônibus da aviação Itapemirim, prefixo 40229, e a placa MRT 4215, dirigido pelo motorista Paulo Lima, 43 anos, saiu da pista e caiu no açude de Cipó, da cidade do Barro, no Ceará, e vitimou 42 pessoas. Foi uma comoção muito grande na época. A causa do acidente é um grande mistério, pois ninguém saiu vivo do ônibus. Tentaram quebrar as janelas, mas ninguém conseguiu. O ônibus tinha ar-condicionado e era todo vedado. Aí você me pergunta, e a saída de emergência não funcionou? Não achei nada nas reportagens, mas acho que a pressão da água atrapalhou a saída das vítimas. Todas as vítimas foram tirados do açude, inclusive o ônibus, mas eles resolveram reaproveitar o chassi. E assim foi criado o tenebroso Itapemirim 5813, o ônibus assombrado. Quando eu ouvi essa mesma história relatado pelos meus amigos, eu dei uma risada desdenhando do caso sobrenatural, porque o acidente em si foi muito triste. Como vocês podem ver, a história não é lenda. Essa história é de um acidente real e tem vários vídeos na internet sobre esse trágico acidente. Enfim, vamos para o meu relato. Era março de 2008, ia embarcar no ônibus do Itapemirim no terminal rodoviário João Tomé, no bairro de Fátima, em Fortaleza. Mas quando estávamos embarcando, eu vi que era o dito cujo, o famoso 5813. Cris, eu confesso que eu vi que era o ônibus da história que me contaram. Eu senti um frio na barriga e me arrepiei todo. Acho que minha mente estava projetando a história sobre aquele ônibus. Esse ônibus estava indo para Salvador, Bahia, o mesmo trajeto que ele ia fazer em 2004. A viagem iam ser 28 horas de viagem e realmente eu estava apreensivo. Nessa viagem eu ia visitar uns parentes meus na Bahia e nessa época estava ainda solteiro e ninguém foi me acompanhando. O ônibus não estava tão cheio, não sei por quê, não sei se é por causa da história ou simplesmente os clientes quiseram escolher outra empresa. Quando eu entrei no ônibus senti um ar pesado e um calafrio percorreu todo o meu corpo. Sentei na poltrona do lado do corredor, peguei meu lençol e ajeitei a poltrona. Saímos do terminal às 21h30. Quando já estávamos mais ou menos 2 horas andando, eu acordei com alguém me dando um tapa na cabeça. Eu me acordei espantado e rapidamente olhei para todos os lados do ônibus.
e não vi ninguém em pé. Então achei que era coisa da minha cabeça e tentei voltar a dormir. Só que de repente eu senti algo passar por mim pelo corredor. Eu olhei rapidamente e vi que era um menino correndo de um lado para o outro. Só que detalhe, quando ele corria não fazia nenhum barulho. Eu ficava intrigado com aquilo, mas não quis associar aquilo com algo sobrenatural. Com poucos minutos depois, chegou uma moça perto de mim e me perguntou se poderia sentar ao lado da minha poltrona na janela. E eu respondi que sim. Ela agradeceu e sentou-se. Ela parecia estar bem assustada e perguntei se estava tudo bem. Foi então que ela respondeu: "Moço, não sei se o senhor acredita nessas coisas, mas aqui nesse ônibus tem muita gente desencarnada que ainda não conseguiu aceitar a morte. Eu sou médium em desenvolvimento e consigo sentir a angústia dos espíritos perdidos." Eu olhei muito sério para ela e perguntei se alguém tinha falado algo sobre aquele ônibus. E ela falou: Não sei. Que ônibus é esse? Na verdade, eu gosto de viajar em outra empresa, só que no dia de hoje a passagem estava cara e comprei uma mais em conta, e a passagem dessa empresa estava muito mais barata. Eu fiquei pensando comigo mesmo, será que eu conto sobre esse ônibus? Mas preferi ficar na minha, do que deixar a menina ainda mais angustiada. Paramos na nossa primeira parada e a gente saiu para tomar um suco ou café. Quando a gente já estávamos voltando, olhamos para dentro do ônibus e vimos a criança, aquela que estava correndo no corredor, sentada na primeira cadeira, no lado da janela. Eu e a moça nos entreolhamos, mas não falamos nada. Entramos no ônibus e quando passamos por aquela poltrona, tinha um casal de velhinhos sentado lá e seguimos em direção às nossas poltronas. O ônibus então saiu novamente. Nem eu nem a moça conseguimos dormir naquele transporte, pois ela ficava olhando de um lado para o outro, muito assustada, e acabava apertando a minha mão. E eu nem perguntava o que era, pois eu tinha medo da sua resposta. Quando foi do nada, uma bila caiu no chão do ônibus, sendo que ali não tinha nenhuma criança. Para quem não sabe o que é bila, é bola de gude para outros estados. Ah, Cris e amigos, quando estávamos chegando próximo ao local do acidente na BR-116, no município de Barro, todos os viajantes começaram a escutar choros e lamentos. E todos que estavam no ônibus ficamos muito assustados e corremos para falar com o motorista. Batemos na porta e ele parou o ônibus e perguntou aos passageiros se estava tudo bem. Só que foi uma loucura. Todos nós começamos a falar ao mesmo tempo e o motorista, sem entender nada, gritou: "Parem! Preciso que me contem o que está acontecendo. Um de cada vez, por favor. Pois eu não posso parar aqui sem nenhuma justificativa." A moça que estava no meu lado no ônibus disse: "Seu motorista, tem uma marmota nesse ônibus e todos nós escutamos gritos, sussurros, choros e lamentos aqui dentro desse ônibus." O motorista olhou sério para todos e falou: "Senhores, vocês devem estar cansados e com sono. Não tem nada aqui." Foi quando do nada escutamos um estouro de vidros quebrando. E o barulho vinha das últimas janelas, seguidos de gritos de sofrimento. Todos saíram do ônibus correndo para o acostamento, com muito medo de tudo aquilo. Quem disse que o motorista ficou dentro do ônibus? Ficou foi muito. Ele ficou ao nosso lado por um bom tempo, pelo lado de fora do ônibus. Já era por volta das 4 da manhã, quando novamente ouvimos batidas nas janelas e gritos desesperados, e ficamos ali fora do ônibus até quase o amanhecer. Quando era por volta das 5:30 da manhã, o céu já estava claro, e não ouvimos mais nada há mais ou menos 40 minutos, e o motorista disse que ia entrar para ver se dava para todos embarcarem. Ele entrou e pediu para que a gente ficasse nas poltronas da frente.
e que ele ia levar a gente para a próxima garagem para trocar o ônibus, com a desculpa de que o carro estava dando problemas e as janelas estavam quebradas. Passamos pelo local do acidente e a moça que estava ao meu lado falou para mim: "Olha, eles estão presos ali também e que eles precisam de muita oração para que eles sejam resgatados." Eu, particularmente, fiquei em silêncio diante das palavras dela. Quando já estava bem claro o dia, não presenciamos mais nada de estranho e fomos para a garagem para trocar de ônibus. O motorista falou que alguém jogou pedras na janela e por isso estavam quebradas, e que o carro também tinha parado de funcionar na estrada, por isso o atraso da viagem, porque se ele falasse que o ônibus estava assombrado, era arriscado ele ser demitido. Pegamos outro ônibus e seguimos em frente, e o 5813 ficou para trás. Nesse outro ônibus não aconteceu nada de anormal. Todos que estavam no ônibus dormiram e só acordaram para a parada do almoço. A moça que estava do meu lado falou que não veio nenhuma das almas com a gente e que algumas estavam no ônibus e outras estavam no local do acidente. E a gente deveria fazer uma prece para que elas aceitassem a morte e procurassem ajuda com os espíritos de luz. Essa moça me explicou muita coisa sobre espiritualidade no decorrer da viagem. Hoje, Cris, eu sou espírita kardecista. Resolvi estudar essa doutrina para tentar entender melhor como funciona o mundo espiritual. Essa foi a única vez que, graças a Deus, presenciei esses fenômenos paranormais. As pessoas que perdem a vida de acidentes trágicos são mais difíceis de aceitar a morte. Muito obrigada, Cris e amigos inscritos, por escutar com muita atenção a minha história e que orem pelas pessoas que estão presas aqui na Terra, pois a vida não acaba aqui. Boa noite. Ônibus assombrado, em Itapemirim, 5813. Boa noite a todos que ouvem esse relato. Quero que me chamem de José, pois não vou revelar o meu nome verdadeiro, por questão de privacidade. Mas saibam que moro em Fortaleza, que fica no Ceará. Atualmente, eu conto com os meus 46 anos. Bom, vou contar esse caso que aconteceram na minha família e da assombração do Itapemirim que aconteceu comigo. E o outro já contei aqui no canal, o lobisomem da Refesa. Agora vou contar esse meu caso do ônibus assombrado. Algo que ainda hoje me deixa com muito medo, sempre que vou viajar. Eu trabalho viajando e quase sempre estou na estrada. Como tenho medo de viajar em aviões, prefiro andar de ônibus. Para mim é mais seguro. Faço isso desde 2007. E nas minhas viagens quase nunca aconteceu nada de estranho. Já presenciei acidentes, falhas mecânicas e até assalto. Mas em 2009 aconteceu algo macabro comigo, que até hoje penso se foi real ou fruto da minha imaginação. Mas eu creio que não, pois aquele ônibus tinha uma fama de ser mal assombrado. Era setembro de 2009. Comprei uma passagem para ir para Tocantins. A frota de ônibus que peguei é que sempre viaja. Foi a Itapemirim, que na minha humilde opinião é a melhor. Sempre viajei com eles e sempre deu tudo certo, exceto por aquela vez. Já na ida, notei coisas bem estranhas. Assim que entrei no ônibus, senti aquele ar mais pesado e também um peso nas minhas costas. Porém, o ar estava ligado e dentro do ônibus estava bem frio.
Achei que foi por causa do choque térmico e nem me importei tanto assim. Me acomodei na minha poltrona e tentei dormir, já que a viagem seria quase um dia. E mesmo tentando dormir, eu não consegui. Era uma angústia que parecia que não ia ter fim. Me virava de um lado para o outro e aquele incômodo que a gente sente às vezes durante a noite. Mas isso foi tranquilo perto que eu estava prestes a presenciar. Logo depois da meia-noite, paramos em uma rodoviária já fora do Ceará. Desci do ônibus e comi algumas coisas. Ainda achando ser fome e falta de sono, então voltei para o ônibus. E estava tranquilo, até peguei no sono. Nem vi quando saímos novamente. Só sei que tive um pesadelo com gritos e vultos. Assim que acordei, todos dormiram. E já estávamos na estrada. Logo notei a primeira coisa estranha. Como eu estava do lado do corredor, dava para ver lá na frente, assim como dava para ver a parte de trás. E vi um menino correndo de um lado para o outro. Eu tentava ver seu rosto, mas não conseguia. Ele estava com vestes brancas e parecia estar descalço. Aí você me pergunta, o que tem de estranho nisso? Bom, o menino corria muito rápido e não fazia nenhum barulho quando batia os pés no chão. Ao passar por mim, ele sumia e logo aparecia, só que rapidamente. E quando me levantei assustado, o menino simplesmente sumiu. Nesse momento, eu já estava morrendo de medo, mas para disfarçar, fui no banheiro. E no trajeto até lá, senti como mãos pegando nos meus calcanhares. Eram frias e com unhas que agarraram forte, mas logo soltaram. Entrei no banheiro e tentei jogar um pouco de água no rosto. E fiquei por um tempo ali. Logo voltei para minha poltrona e novamente o menino começou a correr. E foi assim o restante da noite. Às vezes eu via vultos e também pessoas que passavam por mim, mas que logo sumiam. Ao amanhecer, as coisas cessaram. E por volta das 8 da manhã fizemos nossa segunda e última parada. E foi aí que eu soube a história macabra por trás desses acontecimentos. Novamente, paramos numa rodoviária, desci para tomar um café e logo voltar para tentar recuperar o sono perdido. Enquanto tomava um cafezinho, em uma das mesas, um homem que creio eu que era um caminhoneiro passou e me fez a seguinte pergunta: "Tá viajando no 5813? Olhei para o homem que estava observando o ônibus e disse que não entendia a pergunta. Então ele novamente falou: "É o Itapemirim 5813? É nele que você está viajando?" Balancei a cabeça dizendo que sim, e o homem começou a falar: Esse ônibus, amigo, tem uma história. Soube que aconteceu em 2004? Bom, se você não sabe, vai saber agora. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu de verdade. Falha mecânica, problema nos freios. Só se sabe que o ônibus, que era novo, deu problema e acabou caindo dentro de um rio lá no Ceará. Aí vem outro mistério. Ninguém saiu a tempo para se salvar e todo mundo que estava a bordo faleceu. Um caso trágico que pouco se ouve falar. Mas até aí só foi um acidente. Mas o mais estranho vem depois. Como o chassi do ônibus ainda estava bom, que era o antigo 40229, foi trocado e reaproveitado nesse 5813. E desde então, quem anda nesse ônibus vê e ouve coisas estranhas. E dizem que ele é mal assombrado. Eu não creio nisso, porque nunca vi. Acho que você também não viu, né, meu amigo? Olhei para o homem assustado, pensando o que passei. E mais ainda depois que ouvi aquela história que ele tinha acabado de me contar.
Mas desconversei o homem seguiu seu caminho e eu segui o meu. Agora com mais medo, já que sabia da fama de mal-assombrado que o ônibus tinha, mas cá entre nós, não vi e nem ouvi outras coisas. A viagem seguiu tranquila, o restante do trajeto. Eu sou corajoso, mas aquilo me deixou com muito medo. Porém, até hoje tenho dúvidas se o que vi foi real ou algo criado pela minha imaginação. A única coisa que eu sei é que naquela viagem peguei o temido Itapemirim 5813. Em 2004, a TV Vetsmar descobriu uma tragédia difícil de ser esquecida. Ele caiu aqui dentro, o qual fizeram uma homenagem, né? O qual está aqui, ó, uma lágrima pelo final, sabora uma flor sobre seu túmulo, fenece uma oração pela sua alma, recolhe a Deus. Homenagem, né, ao grupo funerário Anjos da Guarda, aos que morreram nesse local dia 21/2/2004, Barros, Ceará. Então o ônibus, ele desceu nessa ribanceira aqui, ó. Agora tava cheio, esse açude aqui tava cheio por aqui. Então foi aqui, infelizmente, dia 21 de fevereiro, véspera feriado, o qual o ônibus da Itapemirim, que saía do município, que saiu de Fortaleza, Fortaleza Salvador, né? Motorista Paulo Lima, na época tinha 43 anos, morreu. O ônibus de prefixo 40229. Ali tá ali, você vê a curva que ele fez e caiu aqui nesse lugar, né? Como todos estão vendo aqui, a linha Fortaleza a Salvador. O nome desse açude é Açude Cipó, o qual esse acidente foi 4 da manhã, 42 pessoas morreu por afogamento, o qual o corpo bombeiro viu todos na porta, atrás de quebrar a porta para sair, morreu afogado nesse local. Muito obrigada pela sua presença. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se for novo por aqui, inscreva-se no nosso canal e assine o sino das notificações. Comente qual a sua cidade. Também aceitamos sugestões de vídeos. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, se torne membro ou dê um valeu. Também compartilhando os vídeos com seus amigos nos ajuda a alcançar mais pessoas. Desde já agradeço e até o próximo vídeo. Tchau, curiosos!